Existe uma liberdade que não pode ser algemada, uma paz que não depende de circunstâncias, e uma fé que continua orando, mesmo quando o mundo fecha as portas. Essa foi a fé de John Bunyan. Preso por pregar o Evangelho, silenciado pelos homens, mas ouvido no céu. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Enquanto o mundo tentava calá-lo com paredes frias, ele escrevia visões eternas com a alma em chamas. Seu corpo estava em uma cela, mas sua oração voava como flechas de fogo até o trono de Deus. Bunyan não precisava de púlpito. Ele tinha o chão, ele tinha o joelho dobrado, ele tinha comunhão com o Altíssimo no escuro. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Ele escreveu: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um açoite para Satanás. E como ele orava, a oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Senhor, ensina-nos a orar como Bunyan orava. A orar quando não há liberdade, quando não há alívio, quando tudo o que temos é o silêncio. E mesmo assim, o coração continua a clamar. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto.
Porque há orações que não são feitas com palavras, mas com lágrimas, com suspiros, com gemidos do espírito, com a alma lançada no colo do Pai. É ali, naquele lugar escuro, que os gigantes espirituais nascem, não no palco, mas na prisão, não na luz da fama, mas na sombra da cruz. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Bunyan ficou preso por 12 anos, mas sua fé não ficou. Enquanto os guardas vigiavam suas noites, os céus escutavam sua rendição. E foi ali, cercado de grades, que ele escreveu O Peregrino, um dos livros mais lidos da história, porque nasceu não da inspiração da mente, mas da oração de um coração quebrado. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Talvez hoje você esteja preso, não por paredes, mas por medos, por dúvidas, por cansaço, por um silêncio de Deus que parece não passar. Mas ouça, você pode estar cercado por circunstâncias, mas você nunca está longe da presença. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Ore. Ore mesmo sem forças. Ore mesmo sem respostas. Ore como Bunyan. Ore até que o céu se incline. Ore até que sua alma respire de novo. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo,
florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas eu confio nos teus braços. Ainda que tudo me falte, ainda que a noite esteja longa, ainda que meu nome não seja lembrado por ninguém, eu sei que sou conhecido por ti. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto ou o vale podem se tornar altares se o joelho estiver dobrado e a alma rendida. Nenhum tempo de oração é desperdiçado, mesmo quando parece que nada muda por fora. No reino invisível, cada clamor é como uma semente que, no tempo certo, florescerá em resposta. A oração é o respirar da alma, o sustento dos fracos e o fogo dos que desejam viver para algo maior do que o mundo pode oferecer. Deus não se esquece de uma só lágrima derramada em sinceridade. Ele ouve, acolhe, responde e transforma. Por isso, ainda que tudo em volta esteja em silêncio, nunca subestime o poder de uma oração feita no secreto. Eu não quero orar com beleza, quero orar com verdade. Rasga o que for preciso, quebra o que for orgulho, e me conduz pelo vale, se for lá que vou te encontrar. A oração não é limitada pelas circunstâncias externas. Quando o coração encontra o trono de Deus, nada mais importa. Os céus não se impressionam com posições ou riquezas, mas respondem ao clamor de um espírito quebrantado. A prisão, o deserto, o